Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Êxodo 17. O povo reclama da falta de água em Massá e Meribá. Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos, conforme instrução do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Moisés lhe respondeu: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede junto com nossos filhos e nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel. Fazendo a ressalva que outras Bíblias mencionam: fala a rocha. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas, e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está ou não no meio de nós? Amaleque guerreia contra Israel. Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia, mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso pegaram uma pedra e puseram-na debaixo dele, para que se sentasse. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Então as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Glória a Deus, aleluia. E Josué derrotou ao fio da espada Amaleque e seu povo. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar, ao qual deu o nome de Jeová Nissi. E disse: porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo capítulo 18. O sogro de Moisés e seu sábio conselho. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu falar de todas as coisas que Deus fizera por Moisés e por seu povo Israel, quando o Senhor tirou Israel do Egito. E aconteceu que Jetro, sogro de Moisés, havia escolhido Zípora, mulher de Moisés, quando este a havia enviado, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés dissera: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro se chamava Eliezer, porque Moisés dissera: o Deus de meu pai foi o meu auxílio e me livrou da espada do faraó. Então Jetro, sogro de Moisés, foi com os filhos e a mulher de Moisés até onde ele estava acampado no deserto, próximo ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, estou indo ao teu encontro com tua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios, por amor de Israel, todas as dificuldades enfrentadas no caminho e como o Senhor os livrara. E Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios.
e disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e do faraó. Sim, que livrou o povo do domínio dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo em que foram arrogantes contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim e julgo entre eles e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse: O que estás fazendo não é bom. Com certeza tu e este povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais. Não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora, eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiam a desonestidade, e coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo todo o tempo, que levem a ti toda causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar, e todo este povo também voltará para casa tranquilo. Moisés deu ouvidos ao conselho de seu sogro, e fez tudo o que ele lhe disse. Então escolheu homens capazes de todo Israel, e os colocou como chefe do povo, chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10. Eles julgavam o povo o tempo todo, e levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se de seu sogro, e este voltou para a sua terra. Êxodo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: Viste o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém, aleluias, glórias a Deus. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: Faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: Virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o terceiro dia, pois
No terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: cuidado para não subir o monte, nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas roupas. E ele disse ao povo: estai pronto para o terceiro dia, não vos chegueis à mulher. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E, tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá e Moisés subiu. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo, para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até o Senhor, a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor insistiu: vai, desce, depois subirás com Arão, mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles. Então Moisés desceu até o povo e lhes disse isso. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O povo é colocado à prova. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova,
para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé de longe. Moisés, porém, foi até a treva, as trevas espessas, onde Deus estava. Leia acerca dos ídolos e dos altares. Então o Senhor disse a Moisés: assim dirás aos israelitas: viste que vos falei desde o céu. Não fareis outros deuses para me servirem e serem rivais. Não fareis para vós deuses de prata nem de ouro. Tu me farás um altar de pedra e sacrificarás sobre ele teus holocaustos e tuas ofertas pacíficas, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar em que eu fizer celebrar a lembrança do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Glória a Deus. Em todo lugar em que eu fizer celebrar a lembrança do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Glória a Deus, aleluia. E se me fizeres um altar de pedras, não o construirás com pedras lavradas, pois se usares o teu cinzel nele, tu o profanarás. E não subas por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta ali. Glória a Deus, aleluia. E assim encerramos hoje a leitura dos capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Êxodo da Bíblia Sagrada. Até amanhã, se o Senhor Deus assim o permitir.